Olá, tudo bem? Aqui é Edmar Clares, arquiteto e gestor de obras, também criador do canal Minha Obra 4.0. Bom, a abordagem do vídeo de hoje será as perdas que certamente podem comprometer a economia na sua obra. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Bom, e o que tem a ver essa temática com economia na obra? Certamente você não deve conhecer, mas o nome técnico corretamente é perda incorporada. E a perda incorporada, ela nada mais é que perdas de materiais durante todo o processo de execução da sua obra. Ou seja, para você que está aí iniciando um planejamento de obra, você já vai conhecer sobre o assunto e já vai passar a ficar atento lá no desenvolvimento, na execução da sua obra. Ou para você que está aí já desenvolvendo a sua obra, a partir desse momento você vai ter um olhar mais pontual para essa temática. Bom, isso pode ocorrer em várias etapas aí do processo de execução da sua obra. Ou seja, é a perda incorporada que, na verdade, é a ocorrência que eu quero dizer para você que você tem que ficar muito atento, porque ela é uma armadilha escondida e que certamente um leigo no assunto não enxerga. Ele só consegue saber disso aí, ou melhor, às vezes nem consegue saber. Ele vai sofrer as consequências lá no final da obra, ou quase no final da obra, onde os recursos começam a ficar mais escassos. E aí é que vem o problema. Por quê? Porque esses recursos que ficaram escassos, eles estão, na verdade, agregados aí dentro da sua obra sem você sequer saber. Então é por isso que eu venho aqui trazer essa temática para alertar você no processo de execução da sua obra, onde é que pode ocorrer essas perdas aí. Bom, vamos lá. Perda incorporada nada mais é que perdas ocorridas no processo de execução da sua obra. E aí, essas armadilhas, né, que vão acontecendo aí no decorrer da obra, como que você pode observar esses detalhes aí e atinar para que não gere desperdício aí na sua obra, para que não comprometa o financeiro, né? A administração da sua obra tem que estar muito atenta a esses detalhes. Então vamos lá. Imagine você que o pedreiro está fazendo a base da sua obra, ou seja, o alicerce da sua obra. Qual que é o processo, qual que é o procedimento correto? O procedimento correto é ele fazer um gabarito e que nesse gabarito há alguns pré-requisitos. Ele tem que estar alinhado, esquadrejado, tudo com o auxílio de ferramentas que foram inventadas aí para certificar que a obra, lá no final da obra, ela estará 99% alinhada, se o profissional utilizar a ferramenta adequadamente, né? Então vamos lá. Na base da sua obra, você tem que certificar que a base, ou seja, que o gabarito ele esteja certamente esquadrejado e alinhado. Por quê? Qual é a consequência de um gabarito mal alinhado, ou não alinhado, ou mal esquadrejado, ou não esquadrejado? Ou com um equívoco grave, aí, um percentual grande de falta de esquadro. Imagine você que você está entrando em uma casa, em uma residência que já está pronta. É só para fazer uma ilustração do que eu quero dizer. E aí você, ao ouvir o que eu vou falar da agora para frente aqui, sobre você entrar numa casa pronta, você vai saber por que ocorreu aquele problema. Então você está entrando numa residência que já está pronta, já está sendo utilizada. Observa no piso que tem um piso instalado, né? Tem pisos, né, instalados em formato doce de leite, fora do padrão aí do piso esquadrejado, né? É o que a gente chama tecnicamente de piso instalado em diagonal. Quando você observar esse piso instalado em diagonal,
99%, eu te dou a certeza que 99% dos casos ocorreu a necessidade de instalar esse piso em diagonal única e exclusivamente porque a base não foi esquadrejada e alinhada corretamente. Então agora você já entendeu do que eu estou falando. E aí o que ocorre? Nesse caso, houve perdas de materiais, porque o piso ele não foi projetado, os pisos, seja ele retangular, quadrado, ele não foi projetado para ser instalado diagonal. Ou seja, é lógico que se você quiser colocar o piso na sua casa, mesmo ela estando toda esquadrejada, se você optar por colocar ele esquadrejado, vai aceitar, vai dar certo, né? O piso aceita ser instalado em diagonal, vai dar certo. É uma questão de estética. Mas 99% dos casos é para correção do erro de esquadro da casa e alinhamento. Então, onde que ocorre a perda nesse caso dos pisos? A perda vai ocorrer que, ao cortar o piso para instalar em diagonal, principalmente os das extremidades dos ambientes, né? Que são vários os ambientes, sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro. Então, no montante disso tudo aí, vão haver perdas muito maiores do que se fosse num caso de instalar o piso no método convencional, alinhado e esquadrejado com as paredes. Ou seja, então eu mostrei para você aqui, até nesse momento, que há a perda desde a má execução de uma base de uma casa, que pode até, às vezes, gastar até mais material também lá na própria base, mas na hora de fazer um acabamento ele vem trazendo aquela má execução, onde gera esses problemas aí de estética e perdas de materiais. Bom, um outro ponto muito importante, e aí nesse caso você já comprometeu aí um percentual da economia da sua obra, porque certamente antes de iniciar a sua obra você fez um planejamento bem detalhado, tudo certinho, planejou gastar tanto na fundação, na base, tanto na alvenaria, tanto com a laje, tanto com financeiramente falando, né? Com o acabamento, com o reboco, etc. E aí essas perdas incorporadas, que é o que a gente chama de armadilha, onde um leigo muitas das vezes não enxerga e acaba comprometendo o fator financeiro da obra, ela ocorre durante todo o processo da obra. Então eu vou te dar mais um exemplo aqui, a perda incorporada quando você vai, por exemplo, gabaritar uma laje de uma casa. E às vezes ali foi calculado pelo projeto estrutural, né? O engenheiro civil fez o projeto estrutural e calculou que vai ser necessária ali uma espessura de, exemplo, 7 centímetros de espessura de concretagem. E aí, na hora de marcar o gabarito, que é a borda da laje, o cercamento ali em volta da laje, o pedreiro, né, o mestre de obra, gabaritou ali, deixando, ultrapassando ali 2 centímetros, ou seja, de 1,5 centímetro, vamos dizer, 1,5 centímetro. Então, ou seja, de 7 centímetros, a sua laje ela passou a ter de concreto 8,5 centímetros, 7 para 8,5. Imagine isso aí no perímetro da sua obra toda, na metragem quadrada toda, quantos metros cúbicos a mais de concreto não vão ser gastos ali desnecessariamente. Ou seja, é um material que ele está ali na sua obra, mas é uma perda incorporada à sua obra, porque não foi calculado 1,5 centímetro ou mais, às vezes, né? Tem casos que até excede esses 1,5 centímetro, 2 centímetros, 3 aí, por erro na hora de fazer a forma da laje, o gabarito da laje ali. Então isso aí é um outro fator que é a perda incorporada. Então você tem que estar bem alinhado com o profissional que vai executar para você, tá acompanhando ali os processos todos certinho ali, de preferência, tá conversando, explicando para o profissional que vai executar para você, para ter bastante atenção nesses detalhes aí. Bom, agora vamos para o terceiro exemplo aqui da perda incorporada em uma obra.
Imagine você que o profissional executou a base da sua casa, a fundação da sua casa, e agora chegou o momento de tecer as paredes, tecer a alvenaria. E esse profissional, ele começou ali a fazer o alinhamento da parede na base ali, em cima do alicerce, e num dado momento ali ele se descuidou, às vezes é relaxamento do profissional, às vezes é um descuido, alguma coisa assim, mas ocorre que muitas das vezes essa parede sai, ela finaliza desaprumada, ou seja, ela começa no ponto zero na base e lá em cima ela termina, ela deveria terminar aprumada, né, no ângulo de 90 graus em relação ao piso, mas aí ela dá uma leve desaprumada, ou seja, ela sobe um pouco torta, ou para fora ou para dentro. E aí o que vai acontecer? Na hora que o profissional que vai fazer o acabamento da sua obra, seja o mesmo que teceu a alvenaria, ou não, que seja o outro profissional de acabamento, que às vezes você resolveu aí contratar um profissional que faz aí um acabamento de reboco melhor, né? Para você também ter economia, né? Na hora de fazer a pintura da sua casa, aplicar a massa corrida, não consumir tanta massa corrida. Então é necessário que o reboco seja aquele reboco fininho, você investe numa areia melhor, numa areia mais fina. Mas aí esse profissional que vai executar o reboco, que já é parte do acabamento da sua obra, ele depara com a situação de que a parede ela está um pouco desaprumada, mas que aos olhos não é possível detectar. Então, veja só o que vai acontecer quando esse profissional colocar uma ferramenta que se chama prumo para ver o quão aprumada está essa parede, né, seja para o lado de fora ou para o lado de dentro, e ele detecta que há uma diferença de 3 centímetros de prumo. 3 centímetros é coisa mínima. Olha aí, se você tem uma régua, uma trena, olha aí o que é 3 centímetros. É pouco. 2 centímetros, 3 centímetros, é pouco. Mas imagine isso aí numa parede que tem aí 3 metros de altura. Que normalmente as paredes têm esse padrão de altura, 3 metros de altura. Bom, aí esse profissional, o que ele vai sugerir que seja feito, ou o que ele vai fazer, sem até o seu conhecimento, você às vezes nem fica sabendo desse detalhe aí, e foi calculado lá no início, no seu planejamento de obra, um custo de X reais para executar o reboco. Porque é possível fazer um orçamento próximo da realidade ali, próximo. 100% é impossível fazer, porque há alguns fatores, né? Então tem uma margem de erro para mais e para menos, né? Mas você fez um planejamento da sua obra aí próximo de assertivo. Aí o que ocorre? O profissional ele vai ter que fazer a correção dessa parede, desse reboco, a correção do prumo dessa parede no reboco. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um gasto a mais, ou seja, um gasto desnecessário de material, mas que se faz necessário para você ter uma parede aprumada, uma parede regular. E aí você multiplicou isso por 3 metros de altura. E agora você começa a observar que em vários pontos da sua obra, da sua casa, há essa falta de prumo aí nas paredes. E aí você imagina que em todos esses ambientes onde você detectar essa falta de prumo, vai ser necessário fazer essa correção. Então aí é que vai ocorrer uma perda incorporada, entre aspas, aí, bem significativa. Não é nem entre aspas, ela é bem significativa. E aí compromete todo o seu planejamento que você destinou para aquele ponto ali da obra que seria o acabamento, a fase de embolso, reboco, alguma coisa assim. E aí, o que vai acontecer? Você começa, né, consumir recursos que seriam destinados lá para o final da obra. Por exemplo, para você instalar um piso de porcelanato que custaria aí, vamos exemplificar aqui, R$ 120 um metro quadrado, que é aquele porcelanato maravilhoso que você
juntamente com a sua esposa, ou só você escolheu, ou o casal escolheu ali lá na hora de sonhar com a casa. Passou em alguma loja e viu, entrou em alguma casa e viu, e falou, é esse piso aqui que eu quero para minha casa. E aí você começa já a comprometer aquele recurso que seria destinado lá no final da obra, na hora de fazer um acabamento do piso. Aí você vai ter que remanejar os recursos dentro do planejamento da sua obra. Com isso, o que ocorre? Você vai ter que passar a pensar mais em economizar na sua obra. É por isso que eu desenvolvi um treinamento que se chama Minha Obra 4.0. Mas lá dentro desse treinamento tem uma série de detalhes, né, de planejamento a ser seguido. E esse é um assunto que nós vamos tratar um pouco mais para frente aí. Mas vamos lá. Nesse ponto que você chegou de remanejar os recursos dentro do planejamento da sua obra, aí o que acontece? Você tem que chegar, por exemplo, estou dando só um exemplo, lá na parte do piso e falar, não, agora nós não vamos poder mais comprar esse piso que custa R$ 120 o metro quadrado. Ou também você joga esse planejamento aí do piso mais para frente, adiando aí a realização do seu sonho da casa própria, né? De obter aí a casa concluída no tempo ali do cronograma da sua obra. Às vezes você vai abrir mão do prazo, né? Esperar juntar mais aí um recurso para você sim realmente conseguir colocar aquele piso que você tanto sonhou, tá? E vale ressaltar também que tem pontos, por exemplo, que você não consegue fazer economia. Então você, por isso que eu estou dando um exemplo aqui do piso, que é um ponto que a gente pode fazer economia. Por exemplo, argamassa. Você pode comprar um porcelanato que custa R$ 40 o metro quadrado e um porcelanato que custa R$ 120. Mas a argamassa para o porcelanato, a recomendada pelo fabricante é a argamassa C3 para porcelanato. Então a argamassa você não tem como fazer economia. Eu busquei um ponto aqui para exemplificar, onde a gente realmente pode mexer não na qualidade, no modelo do piso, por exemplo, para poder cair um pouco no custo e compensar aquela perda incorporada que houve lá no esquadrejamento da obra, do alicerce da obra, da base, uma perda incorporada que houve lá na execução da laje, o gabarito ficou com 1,5 cm a mais, gastou mais metro cúbico de concreto, para compensar aquele custo a mais que teve de reboco em excesso, né, que está aplicado em toda a sua obra, pelo lado de dentro, pelo lado de fora. Então, somando isso aí, compromete significativamente os recursos aí da sua obra. Então, aí você fala assim, ó, no meu remanejamento aqui do financeiro, no meu planejado financeiro da minha obra, na minha administração, eu agora vou ter que abrir mão de um acabamento de piso, por exemplo, que custaria 120, eu agora vou ter que comprar um piso que custa R$ 80 o metro quadrado. É óbvio que você vai encontrar porcelanatos de excelente qualidade, com esse preço no mercado aí e com um acabamento muito bonito esteticamente. Mas não vai ser aquele que você tanto sonhou, que planejou aí colocar na sua obra. Então, esse recado aqui desse vídeo é para você ficar atento aí na administração da sua obra, no planejamento da sua obra, para você ter cuidado com as armadilhas. E na abordagem do vídeo de hoje que eu estou trazendo aqui para você a armadilha das perdas incorporadas, ou seja, que elas podem comprometer o planejamento da sua obra. Bom, o recado é esse. E para você que gostou, que gosta desse tema e quer continuar obtendo informações sobre esse assunto de obras, sugiro que você, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos postados e também compartilhe com pessoas que podem usufruir das informações de cada vídeo que eu posto aqui no canal. Constantemente eu venho postando vídeos no canal, trazendo dicas aí que podem aí, ser muito importantes. Elas são muito importantes, mas às vezes não para você nesse momento, mas para um amigo, para um conhecido. Então compartilhe com as pessoas aí
esse vídeo, o canal. E eu te agradeço por assistir até aqui. Um abraço, siga o canal Minha Obra 4.0. Um abraço e até o próximo vídeo.